Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nosso convidado é o Dr. Cristiano de Almeida Correia e vamos conversar um pouco a respeito de obesidade. Cristiano, é um prazer ter você aqui conosco. Prazer é todo meu, Luciano, por estar aqui. Eu agradeço o convite de vocês de terem. Cristiano, você poderia exemplificar para os nossos telespectadores, então, o que vem a ser a obesidade? Obesidade é uma definição muito simples, né, Luciano? A obesidade ela tem a definição de aumento da quantidade de tecido adiposo no corpo. Basicamente é isso, acima do que é esperado para idade e sexo. Então a definição simplesmente é essa. Aquilo que está acima do peso. Falando de forma mais geral, seria a pessoa ou uma que tá porcentagem. acima... Tem uma porcentagem assim, Cristiano, para a gente só entender. Por exemplo, quando que a pessoa se considera gordinho? Ou gordinha? Sim, a definição que a gente tem nos protocolos e, enfim, nos textos científicos, trata mais a respeito do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Tá. Então, eles lidam muito mais com isso então, do que com... a pessoa estando dentro dos parâmetros do Índice de Massa Corpórea, está bem. Exatamente. Para cima ou para menos, está fora do padrão. O IMC que é o parâmetro básico utilizado. Por exemplo, falando em obesidade, quais os fatores, então, que causam a obesidade? Eu sei que são inúmeros, mas, pelo menos, para a gente exemplificar e conversar um pouco com os nossos telespectadores. Hoje em dia, o estilo de vida moderno leva à obesidade. Todo estilo de vida moderno hoje leva a sedentarismo, a alimentação inadequada, a frequência irregular das refeições. Tudo isso tem, principalmente hoje em dia, com a epidemia de obesidade, é decorrente desses fatores. Outros fatores também são os fatores genéticos, que são menos importantes, mas também influenciam. Alterações hormonais, que eventualmente podem levar ao excesso de peso, mas mais comumente é um mau hábito de vida moderno. Gozado, né? Hoje, digamos assim, na vida moderna, todo mundo procurando academia, procurando malhar, procurando fazer uma alimentação saudável, procurando uma avaliação com nutricionista. Engraçado, hoje parece que tem mais obeso do que um tempo atrás, né, Cristiano? Sim, com certeza. Os pequenos hábitos do dia a dia aí que foram deixados para trás fazem falta. Estava conversando até com um colega hoje falando sobre isso, que cada pequeno detalhe ali do controle remoto que é utilizado, do carro, que tem tudo eletrônico, muito acessível, muito à mão. A pessoa não tem esforço para nada, né? Vem tudo à mão, né? A energia que a gente estaria gastando está sendo gasta pelas baterias dos celulares, né? Dos aparelhos que a gente utiliza aí. Isso influencia diretamente. Demais, né? O que você comentaria a respeito assim, dos riscos que a obesidade predispõe? A obesidade ela leva a várias doenças e aumenta o risco de várias doenças. Então, principalmente as doenças cardiovasculares, o infarto, o derrame, a hipertensão, que também leva a isso, o diabetes também, que é uma doença totalmente relacionada à obesidade, principalmente a diabetes tipo 2, alguns tipos de cânceres estão relacionados, vários cânceres estão relacionados com a obesidade também? Com a obesidade. A obesidade aumenta o risco do câncer coloretal, câncer de vesícula e vários outros cânceres. Osteoartrose, né, as doenças osteodegenerativas também estão relacionadas à obesidade, entre muitas outras, né? A gente poderia enumerar aqui uma lista enorme. Tem algum estudo genético, né, comentando a respeito dessa parte de obesidade ou não? Existe sim. Né? Procura-se vários genes que estejam correlacionados com a obesidade. E já foram vários genes encontrados ligados à obesidade. Alguns mais diretamente e outros indiretamente por alterarem o metabolismo, influenciarem fatores dentro do nosso organismo que predispõem. Mas uma mensagem importante a ficar é que a minoria dos casos é de ordem genética. A minoria? A minoria. Eu gosto até de dar esse exemplo para o paciente, de olhar os vídeos do início do século XX. Quantas pessoas você consegue ver obesa na tela, né? Aquelas vídeos em preto e branco, você vê que está todo mundo magrinho. Ou seja, se houvesse esse fator genético tão importante, a gente deveria ter essa quantidade de pessoas obesas desde também, há muito tempo atrás. E não é o que se vê. Então, o que mudou de lá para cá? Mudou o estilo de vida. É o que realmente é o culpado principal pelo processo que a gente vê hoje em dia. Tem algum hormônio também, por exemplo, como a leptina, né, que atua? Sim. Como que funciona? Como que atua essa leptina? A leptina é um hormônio que ela induz saciedade. Então, quando há deficiência dessa leptina,
ela pode dar transtornos de alimentação. Então o indivíduo se alimenta, não sente a saciedade, tem a vontade de se alimentar mais. Então um dos genes, inclusive, que é correlacionado com isso, com essa questão da obesidade, é o gene que transcreve o fator que é a leptina, né? Eu gostaria que você comentasse também, né, os tipos, né, de obesidade que existem. Sim, existem vários tipos de obesidade. A gente até falou aqui as várias causas de obesidade que existem. Então tem a obesidade genética, tem a obesidade hormonal, tem a obesidade que é a mais comum, que é decorrente do estilo de vida inadequado que a gente vê hoje em dia, né? Tem a obesidade monogênica, que é causada por um gene específico que está alterado. Enfim, tem vários tipos, mas o mais comum, sempre, a gente bate na mesma tecla, é a obesidade causada pela alteração dos hábitos de vida. Cristiano, eu gostaria de saber de você, por que uma pessoa, após um regime, após um tratamento, volta a engordar? Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, conversando com o Dr. Cristiano a respeito de obesidade. Cristiano, antes do comercial eu te perguntei por que muitas pessoas voltam a engordar após um exercício, após um tratamento, né, contra a obesidade. Por que acontece isso? Pergunta interessante, porque essa é uma pergunta que muitos pacientes fazem no consultório. O ser humano é como se fosse um termostato para o peso dele. Então, quando a pessoa ela estabiliza num certo peso, o corpo entende que aquele é o peso correto dela, independente desse peso ser bom ou ruim. O corpo se adapta àquele peso. Então, todo movimento que for feito para cima ou para baixo nesse peso, a tendência do corpo é reagir tentando recuperar, né? Então, o que acontece? O que as pessoas que emagrecem têm, né, o que acontece com elas quando elas ganham peso novamente, é que esse organismo está preparado para recompor o peso original delas. E qualquer deslize que o paciente tem ali na dieta, na alimentação dele ou na atividade física, o corpo vai fazer todo o movimento para recuperar. Eu costumo dizer que perder peso é igual segurar um elástico. Você tem que puxar e segurar. E segurar, senão fica o famoso efeito sanfona, né? Exatamente. Vai e volta, né? Exatamente. Você tem que puxar o elástico e segurar. Se você soltar, ele volta. A tendência do corpo sempre é recuperar o peso. E acho que muitas vezes a pessoa também acaba perdendo peso, se acomoda, tô bem, e aí acaba esculhambando um pouquinho na dieta, volta, né? Deixa um pouquinho, né? Sem dúvida. O que acontece é isso. As pessoas fazem a dieta durante um tempo, elas acham que tem que fazer a dieta até perder o peso que elas querem perder e depois não precisam fazer mais. Só que elas esquecem. Então ficar atento, né? Não deixar, não, manter. Tem que continuar fazendo. E se quer uma qualidade de vida, vamos manter o peso, não é verdade? Cristiano, aonde que se encaixa e quando o exercício físico na obesidade, no tratamento para a obesidade? O exercício físico é fundamental para o tratamento da obesidade, né? Tem vários artigos mostrando que a associação da dieta com a atividade física, ela aumenta a perda de peso. O mais importante é a dieta, isso já foi demonstrado em estudos. Mas a atividade física ela ajuda nessa queima de calorias adicional aí que vai ajudar a pessoa a perder peso. Além disso, trabalha outras questões até hormonais dentro do corpo do indivíduo. Melhora a resistência à ação da insulina, que também está implicada no aumento da gordura no corpo. Tem a questão até psicológica mesmo, que o indivíduo está caminhando, ele está trabalhando a cabeça dele, está refletindo. E isso também trabalha a ansiedade, consequentemente, diminuindo a compulsão alimentar. Então, é um momento de relaxamento, né, que a pessoa tem, fazendo exercício, a caminhada. Isso colabora. Então, a atividade física ela não é só pela atividade física, mas ela é, na verdade, uma atividade que lida com várias situações que levam à obesidade. Você pode comentar com os nossos telespectadores, né, quais os principais fatores, motivos, né, que levam a criança ou adolescente à obesidade? O principal motivo que leva a criança à obesidade é a educação que ela tem dos pais desde novinho. A verdade é essa. Então já começa desde bebê, né? Vamos dar porque o neném está com fome e aí começa, né? Exatamente. Tem aquela ideia, né, de que é bom dar bastante comida para a criança, que ela tem que crescer gorda, né? E aí que isso traduz saúde. Isso não procede, né? A gente vê muito, né, que obesidade infantil é muito atacada. Criança gordinha é sinal de saúde, Cristiano? De forma alguma. Pelo contrário, né? Criança gordinha é sinal de doença e é de doença importante. Por quê?
É uma doença que é comumente vista em adultos, que se começa numa idade tão precoce, né, na infância, isso vai trazer prejuízos gravíssimos para a criança ao longo da adolescência, da idade adulta e mais à frente. Então, a obesidade nesse momento da vida é extremamente deletéria. A criança pode fazer uma dieta, deve fazer uma dieta. Como que é o tratamento da obesidade na criança? No adulto, tudo bem, a gente sempre vê o adulto tratando. E a criança? É a mesma coisa? O tratamento da obesidade na criança, principalmente, é baseado em dieta e atividade física mesmo, né? Porque na criança a gente nem usa medicações, porque não existem medicamentos aprovados para tratamento de obesidade em crianças. É baseado na atividade física e alimentação. Quando a gente fala em dieta, dá a impressão que você está restringindo a alimentação da criança. Não é verdade. A dieta da criança... É educar na dieta, né? Exatamente, é uma reeducação, é um plano alimentar adequado que ela já deveria estar fazendo ao longo de toda a vida, na verdade. Uma coisa que a gente sempre ouve, que a pessoa às vezes, né? Meu filho está gordinho, mas quando entrar na adolescência ele emagrece. Isso é verdade, Cristiano? Isso não acontece. Um gordinho, né, na pré-puberdade e depois... É muito comum. A gente percebe que, inclusive, muitas vezes os pais se assustam com a obesidade infantil quando o menino ou a menina chega por volta dos 12, 13 anos, porque eles esperavam, tinham a expectativa que naquele momento eles fossem crescer, esticar, né, como se diz, né, e emagrecer. Muitas vezes isso não acontece, porque o problema está enraizado no mau hábito de vida, na ideia de que deve comer bastante, que isso é bom, e aquilo já gerou de tal forma um costume que é difícil mudar. Na criança, por exemplo, nós estamos falando a respeito só de dieta. Também existe medicamento para criança, igual no adulto? Porque o adulto a gente sabe que tem alguns medicamentos, fórmulas, que daqui a pouco nós vamos conversar a respeito disso também, né? Pessoal que toma fórmula, tá? Então, conversar um pouquinho, né? Pelo menos para ter um pouco de orientação para quem está nos assistindo. A criança também toma remédio, algum medicamento ou não? Em criança a gente não faz uso de medicação. Não existe. Mas seria um exercício? É exercício e mudança da alimentação mesmo e da atividade física. Porque a criança ela tem mais facilidade de emagrecer, inclusive. A criança tem um metabolismo mais rápido, porque ela tem que crescer, ela tem que construir novos tecidos, consequentemente ela gasta mais energia. Então se a criança tiver uma atividade física compatível com a idade dela, não precisa de ser nada exagerado, uma atividade física mínima. A questão é que hoje nem esse mínimo é executado. E tiver uma alimentação correta, não precisa de ser uma alimentação restritiva, mas que não seja exagerado. Por exemplo, falando em alimentação, se cortar a gordura da criança, ela emagrece ou não é só isso? Não é só isso, mas se cortar a gordura da criança... Já ajuda bastante, ajuda, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? E uma dieta rica em fibra, você acha que ajuda a emagrecer ou não? Isso são perguntas que a gente sempre ouve, né, dos pacientes, tal. Se eu comer bastante fibra, eu vou emagrecer, se eu só tomar líquido... A gente escuta muita coisa, né, a respeito, inclusive dietas milagrosas, né, que sempre está aparecendo nas TVs, né? Sim. E que, via de regra, elas não funcionam bem, porque se funcionassem, estavam aí firmes até hoje, né? E essas dietas vêm e vão... Aparece tipo relâmpago, né? Aparece alguns dias, de repente desaparece e acabou, né? É porque baseado, tudo que é feito a toque de caixa, de forma aparentemente milagrosa, não funciona. Milagre nesse tipo de tratamento não existe. Exatamente. Existe sim um tratamento correto. Exatamente. Não é verdade? Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, né, a respeito dessas fórmulas, medicamentos. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje conversando a respeito de obesidade com o médico endocrinologista Dr. Cristiano. Cristiano, antes do comercial eu falei, né, comentei com você a respeito das fórmulas, fórmula milagrosa, para tudo como tratamento, né, no combate à obesidade. E também a gente ouve muito falar a respeito de medicamento que é usado para tireoide e muita gente usa para perder peso. O que você fala a respeito disso? Mensagem importantíssima, Luciano. Isso aí é uma coisa que essa pergunta tem que ficar na cabeça das pessoas. Não existe fórmula milagrosa que emagreça sem um custo elevadíssimo, sem trazer com isso vários problemas de saúde e muito menos o que traga um efeito que perdure. Então vamos pensar, remédio para tireoide é usado para tireoide, não para perder peso, correto? O tireoide é usado para repor uma deficiência de hormônio tireoidiano que o indivíduo tenha. Se ele não tem deficiência de hormônio tireoidiano, acrescentar isso é trazer toxicidade ao organismo. Ou seja, pode até perder um pouco de peso, mas vai trazer outras consequências para o organismo.
A pessoa perde peso com hormônio tireoidiano, mas ela vai perder baseado numa doença, baseado num problema de saúde e não num tratamento que traga saúde para ela, que é o objetivo em última instância. E essas fórmulas milagrosas, né, que a gente sempre ouve, inclusive eu já até ouvi, né, de pacientes dizendo que estava tomando uma fórmula, o doutor pediu para não tomar água, que não podia e tal, tomava diurético. Quer dizer, a gente vê tanta coisa, Cristiano. O que você fala a respeito dessas fórmulas? Essas fórmulas... Das fórmulas milagrosas, né, Cristiano? As fórmulas milagrosas, elas não são milagrosas, elas são enganosas, isso sim. Elas trazem engano e problemas para os pacientes. Embora muitas vezes o pessoal procure algo mais rápido, na vida nada é assim, a gente sabe. Na vida tudo que se quer conquistar exige um certo esforço, exige uma dedicação. Tudo que vem fácil, vai fácil. É um ditado correto e que vale para tudo na vida, inclusive para o emagrecimento e para as fórmulas. Então, as fórmulas milagrosas, elas são deletérias, elas causam problemas. Muitas vezes o indivíduo acha que está tudo bem e está tendo um problemão ali dentro do organismo dele, que nem ele está percebendo às vezes. Está arrumando problema para ele, não é verdade? Arrumando outro tipo de doença, né? Digamos, está saindo de uma e entrando em outra, né? Está saindo de uma e entrando em outra. Não é à toa que as fórmulas têm vários medicamentos, né? Então, o ideal é o paciente, né, o gordinho, o obeso ou obesa, procurar sempre a orientação de um médico, de um profissional, né, qualificado para isso e tomar, provavelmente, algum medicamento, se for necessário, com orientação de exercício físico, talvez até com acompanhamento de nutricionista, não é verdade? Perfeito, Luciano. Se o indivíduo, o paciente, a pessoa que está buscando ajuda, procurar ajuda no lugar certo, ele vai ter uma boa resposta. E o gordinho tem que querer emagrecer também, né, Cristiano? Porque não adianta, eu vou lá no doutor, vou tomar um remédio para emagrecer. Mas eu não quero emagrecer, está comendo, né, cada vez mais, não vai resolver também. A pessoa tem que querer, né, Cristiano? Eu vi outro dia uma frase do colega endocrinologista aí de São Paulo, dando uma entrevista na televisão exatamente falando sobre isso. Eu gostei da frase dele. Ele disse o seguinte: as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Não existe isso. A vontade tem que sair, a força tem que sair de dentro para fora e não de fora para dentro. É claro que ele vai buscar ajuda do profissional que está habituado a lidar com aquilo, que está qualificado para aquilo. Exatamente. Não um profissional que simplesmente vai lá e prescreve uma fórmula, entrega e acabou, né? Fica acabou. Por isso mesmo, não, né? É um profissional que vai conversar com ele, vai colher a história dele, vai examinar, pedir alguns exames e aí sim definir o que é melhor para ele. Doutor Cristiano, tem algumas perguntas, né, de nossos telespectadores. Você pode responder para a gente? Claro, com prazer. Primeira pergunta. Doutor Cristiano, a obesidade é uma doença? Maria da Glória, a obesidade é uma doença, sim. Ela é uma alteração do índice de massa corpórea do indivíduo. Então, desde que ele tem uma quantidade de gordura no corpo acima do que é o ideal para a idade, sexo dele e altura, ele está com um problema orgânico que vai trazer uma série de alterações e outras doenças com ela. Sem dúvida é uma doença. Ou seja, é uma doença que tem que ser tratada como qualquer outra. Exatamente. Próxima pergunta. Doutor Cristiano, a partir de quantos quilos a pessoa se torna um obeso? Elizabeth, essa é uma pergunta que eu não vou poder te responder de forma muito precisa. Isso vai depender da altura do indivíduo. Vai depender da idade também, mas principalmente da altura. O índice de massa corpórea ele tem dois componentes no cálculo, que é o peso e a altura. Então, dependendo da altura da pessoa, ela vai ter um peso ideal. E isso tem que ser feito caso a caso, fazendo o cálculo. Próxima pergunta. Doutor Cristiano, a obesidade é genética? Claudete, existem fatores genéticos que levam à obesidade, sim. Embora na grande maioria dos casos a obesidade é trazida, como eu já falei desde o início aqui da entrevista, por alterações nos hábitos de vida, que hoje em dia levam e conspiram a favor do ganho de peso. Mas existem alguns tipos de obesidade que a questão genética prevalece, embora sejam a minoria dos casos. Próxima pergunta. Doutor Cristiano, o adulto que foi obeso desde criança tem tratamento eficaz? Tem sim, Daniel. Não é o fato da pessoa ter sido obesa desde criança que ela está fadada a ser obesa o resto da vida, não. Tem tratamento e existem vários casos que a gente cuida que a pessoa realmente ela consegue atingir as metas de tratamento e manter. Só que isso vai exigir disciplina e força de vontade. Isso é fundamental, é o que a gente comentou antes. A vontade tem que sair do indivíduo. E nós estamos lá para ajudar.
Então nós conversamos aqui com o médico endocrinologista, né, doutor Cristiano. Cristiano, quero te agradecer muito, né, a presença aqui no programa. Tenho certeza que nossos telespectadores também vão aproveitar muito, né, dessa entrevista sua. E eu gostaria, antes de encerrar, que você deixasse, né, uma mensagem para os nossos telespectadores. A mensagem mais importante que eu quero deixar para os telespectadores é que tenham força de vontade, que queiram emagrecer de fato e não imaginem que o tratamento é a toque de caixa. O tratamento é feito com vontade, com dedicação, mas se feito de forma correta, a resposta virá com certeza. E com um profissional adequado, né? Sem dúvida. Cristiano, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.